Então, pessoal, você está gostando do curso? Tenho certeza que até aqui muitas dúvidas foram esclarecidas para você. E hoje, nesse exato momento, a gente, nesse módulo, vai falar sobre os esteroides anabolizantes na saúde e no desempenho, né? Nesse caso, desempenho estético. Lembra que eu falei que no nosso corpo não existe seletividade, existe predominância? Pois bem, no nosso corpo isso funciona também muitas vezes quando você usa um medicamento. Nem todo mundo responde igual. As pessoas respondem diferente frente ao mesmo medicamento. A gente chama isso de individualidade biológica. E a individualidade biológica não funciona somente para os esportes. Ela vai funcionar também para o uso, por exemplo, tem gente que é intolerante à lactose, tem gente que é intolerante ao glúten, tem gente que é intolerante a alguns temperos, enfim. A resposta do indivíduo ela é até redundante, individual, né? E quando você usa um esteroide, né, ou você está fazendo uso de uma substância, nesse caso que a gente vai falar hoje, os esteroides anabólicos androgênicos, o teu físico pode não responder da maneira que você acharia que iria responder, pois você está se baseando no físico de outras pessoas e principalmente na resposta, na responsividade de outros indivíduos frente à mesma substância e inclusive às mesmas doses. Mas afinal, o que são os esteroides anabólicos androgênicos? Nada mais são do que um grupo de família de substâncias, né, compostas, baseadas, formadas a partir da testosterona e seus derivados. Então, esteroides anabólicos androgênicos, se a gente puder nomear, são grupos de substâncias formados a partir da testosterona e seus derivados. E a sua indicação, né, cuja indicação é muito bem aceita para indivíduos com deficiência na síntese proteica, causado por doenças ou pós-trauma, e situações de hipogonadismo, deficiência na produção de testosterona. Ok? Então, até aí a gente já conceituou o que são os esteroides anabólicos androgênicos. Porém, vamos lá. Qual é a função dos esteroides anabolizantes androgênicos? Antes de falar da função, eu quero que você raciocine comigo. Qual é o nome do esteroide? Não é bomba, não é anabolizante e não é esteroide. Olha só, esteroides anabólicos androgênicos. O que significa isso? Ele é um esteroide, que significa que ele tem anéis benzênicos na sua formulação, na sua forma, lhe dão uma característica lipofílica, atravessam com facilidade a membrana plasmática, livremente, muitas vezes, né, ou a maioria das vezes, e não precisam, uma grande maioria deles não precisam de segundos mensageiros na membrana para poder adentrar o núcleo da célula. O esteroide ele permeia por ser altamente lipossolúvel, né? Ele se difunde a bicamada lipídica. Então, enfim, essas são umas das características. Mas os esteroides são anabólicos, por quê? Anabólicos, anabolizar, colocar. Colocar o quê? Nesse caso, mais massa muscular. Anabólicos, por quê? O que é anabolizar? Colocar algo a mais. Botar algo a mais. Você está botando o que a mais nesse caso? Massa muscular. Mas será que é só massa muscular que o esteroide anabólico agrega, acrescenta? Não. Você vai anabolizar o osso, sim, o seu osso vai ficar mais forte. Por isso que, por exemplo, um anabolizante, que é derivado da testosterona da família 19-NOR, que é a decadurabolin, é prato cheio para idosos, principalmente com osteopenia. Ou pessoas acamadas, a melhora dos sintomas clínicos desses indivíduos com o uso de decadurabolin, é só você perguntar para pessoas que trabalham nesse ramo da medicina, né? Pessoas, médicos que trabalham em hospitais, em leitos. A decadurabolin realmente ela promove grandes ganhos de força, tem um poder anabólico muito grande e a massa óssea do indivíduo vai também ser incorporada nessa situação, nesse benefício.
Mas, o que a gente quer saber? Esteroides, você já sabe que atravessam livremente a barreira, a bicamada lipídica, a membrana plasmática, são o quê? Lipossolúveis. Anabólicos, porque gera hipertrofia por aumentar a síntese proteica, que nós já falamos bastante antes. Porém, eles são esteroides, anabólicos, androgênicos. O que é androgênico? Androgenia, ou aliás, efeito androgênico, nada mais do que a capacidade que você tem de alterar as características sexuais secundárias. Crescimento de pelo, alteração da voz, maior alteração do diâmetro da face, principalmente nessa região mandibular, hipertrofia do clitóris, hirsutismo, que é o quê? O crescimento de pelos no corpo, além da acne, queda de cabelo, certo? Entre irritabilidade e agressividade são efeitos androgênicos, principalmente esses que tangem as modificações diretas da característica sexual, que é o aumento do pelo, acne, certo? Queda de cabelo em outras regiões, engrossamento da voz, disfonia, certo? Esses são um dos efeitos androgênicos.